Liturgia da Palavra, 12º domingo do tempo comum. Primeira leitura, Jó capítulo 38, versículo 1 e 8 a 11. Leitura do livro de Jó. O Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: Quem fechou o mar com portas, quando ele jorrou com ímpeto do seio materno, quando eu lhe dava nuvens por vestes e névoas espessas por faixas, quando marquei seus limites e coloquei portas e trancas, e disse: Até aqui chegarás, e não além. Aqui cessa a arrogância de tuas ondas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 106, 107. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Os que sulcam o alto mar com seus navios para ir comerciar nas grandes águas, testemunharam os prodígios do Senhor e as suas maravilhas no alto mar. Ele ordenou e levantou-se o furacão, arremessando grandes ondas para o alto. Aos céus subiam e desciam os abismos. Seus corações desfaleciam de pavor. Mas gritaram ao Senhor na aflição, e Ele os libertou daquela angústia. Transformou a tempestade em bonança, e as ondas do oceano se calaram. Alegraram-se ao ver o mar tranquilo, e ao porto desejado os conduziu. Agradeçam ao Senhor por seu amor e por suas maravilhas entre os homens. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Segunda leitura, 2 Coríntios capítulo 5, versículos 14 a 17. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o amor de Cristo nos pressiona, pois julgamos que um só morreu por todos, e que logo todos morreram. De fato, Cristo morreu por todos, para que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, doravante, não conhecemos ninguém conforme a natureza humana. E se uma vez conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu. Tudo agora é novo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Marcos, capítulo 4, versículos 35 ao 41. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te! O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, que alegria ter você aqui no canal acompanhando a liturgia dominical. Se você gostou, deixe um like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e também deixe aqui nos comentários o que mais tocou no seu coração. E agora, palavras de esperança e vida.
Comentários da liturgia deste domingo com o nosso amigo Padre Luiz Fernando Nascimento de Oliveira. Meu irmão, minha irmã, estamos aí vivendo mais um domingo desse tempo comum. Domingo passado nós celebramos o 11º domingo do tempo comum, tão bonito, né? A liturgia das parábolas do reino, né? E hoje nós vamos ouvir aí Jesus que continua a dizer para os discípulos, para os apóstolos, que ele está sempre presente, né? O Espírito dele está sempre presente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os nossos corações de graça, de paz, de fidelidade, de fé, de esperança. O Evangelho de hoje fala: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Que nós tenhamos aí essa presença do Espírito Santo de Deus na vida de cada um de nós, para nos dar força, coragem, né? E que nós enfrentemos todas as tempestades aí no mar da vida, né? Vinde, Espírito Santo, fortalecei-nos, iluminai-nos, orientai-nos, para que possamos construir o reino de Deus aqui e agora. Então, meus irmãos e irmãs, nós temos aí o Evangelho desse domingo, Jesus que está dormindo na barca, e a barca está no meio do mar. É interessante, né? A gente perceber alguns sinais, né? Na primeira leitura, Jó, é o finalzinho do livro de Jó, e aí Deus vai se mostrar presente, né? Então, é uma catequese que a igreja nos apresenta no dia de hoje, mostrando para nós que Deus está sempre presente, nos amparando, nos fortalecendo. E quantas vezes nós titubeamos, quantas vezes nós vagueamos, né? Quantas vezes nós duvidamos. A primeira leitura desse 12º domingo do tempo comum fala para nós do livro de Jó. É o finalzinho do livro de Jó. O livro de Jó tem 42 capítulos. Nós ouvimos hoje o capítulo 38. Resumindo rapidamente, o livro de Jó é como se fosse uma disputa entre o espírito do mal contra o espírito de Deus. Eu me lembro que o nosso professor, né, de Bíblia, ele colocava que o livro de Jó é como se fosse uma partida, ou de futebol, ou de peteca, ou de vôlei, né, onde Jó é a bola e o time é o time de Deus contra o time do espírito do mal. No início, Deus vai ganhando, né? Aí depois vem o espírito do mal. E o espírito do mal tenta julgar Jó contra Deus, né? E Jó se mantendo sempre fiel. Até que no capítulo 3, no início, Jó fica meio brabo com Deus, né? Dá até tristeza da gente ler o capítulo 3. Maldito dia em que eu nasci, maldito aquele dia em que minha mãe deu à luz. Por que minha mãe não me matou, né? Então aí Jó faz um desabafo, né? Mas depois aparecem alguns amigos, amigos da onça, né? Durante o livro de Jó, cada um querendo colocar mais pimenta na comida de Jó, né? E Jó manda esses amigos tudo para as cucuias, né? Olha, eu sei em quem eu acreditei. Nu eu vim. E nu eu vou voltar, não vou levar nada aqui da terra. Então, Jó, durante todo o transcurso do livro, mantém a sua perseverança. Muita gente fala que a gente tem que ter uma paciência de Jó. Não é paciência, não é perseverança. Quantos que tentaram derrubar a fé de Jó e não conseguiram, né? Jó se manteve sempre de pé, firme, sei em quem eu confiei, né? E aí a primeira leitura de hoje é o comecinho do finalzinho do livro de Jó, quando Deus então mostra para Jó que ele é o Todo-Poderoso. O Senhor, né? Deus respondeu a Jó no meio da tempestade, né? Quem fechou o mar com portas quando ele jorrou com ímpeto
do seio materno, quando eu lhe dava nuvens por vestes e névoas espessas por faixas. Quando marquei seus limites e coloquei portas e trancas e disse: até aqui chegarás e não além. Aqui cessa a arrogância de tuas ondas. A gente tem que perceber que os povos antigos tinham o mar como se fosse o lugar do espírito do mal, né? As profundezas do mar, né? E mostra aqui para nós que Deus é maior do que o mar, é maior do que o espírito que toma conta do mar, né? Deus criou o mar e colocou limites para ele. Olha, até aqui você vem, daqui para cá não. Deus está sempre presente para nos proteger, para nos amparar, para nos orientar. Prepara, porque aí nós vamos acompanhar na segunda leitura a carta de Paulo aos Coríntios. Paulo tinha ido lá à comunidade de Corinto e percebeu que estava havendo uma rivalidade ali, né? Eles estavam querendo diminuir a atividade de Paulo, né? Falando que Paulo nem conheceu Jesus, né? Paulo era discípulo dos apóstolos, né? Então Paulo tentou argumentar com aquele pessoal ali, né? E aí depois ele viajou e deixou na comunidade Tito, responsável pela comunidade, para poder reorganizar, né? E aí Tito foi encontrar com Paulo e aí falou: Paulo, agora está tudo bem. Nós conseguimos amenizar a situação e o pessoal lá voltou a viver essa comunhão com você, né? E com a igreja, né? Então a gente vai percebendo que o espírito do mal está aí, né? O espírito do mal está sempre querendo abafar o espírito de Deus. Essa confusão essa semana, né, sobre o aborto, né? Meu Deus do céu, para que tanta confusão? Engraçado, só pune a menina, a mulher. O homem não, o homem que provoca o estupro, não, o homem nada, tá vendo? Então é o espírito do homem, é o espírito do mal que vem para poder estremecer o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é sempre o bem, a paz, o amor, a harmonia, né? Tá interessante como que o Espírito do mal tá aí, vem querendo vencer. Aí chegamos no Evangelho. Então no Evangelho nós temos mais uma vez o mar, o barco. Se na primeira leitura Deus, né, falava com o mar, até aqui chegarás, não vai ultrapassar aqui, né? E colocando limites ao mar, né? Então, aqui no Evangelho, nós ouvimos mais uma vez o mar, o barco, e aí as trevas ao anoitecer, o vento forte, as ondas se lançando dentro da barca e Jesus dormindo. Quanta coisa que nós podemos tirar daqui, quantos sinais nós podemos tirar daqui. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Então o nosso barquinho, o barquinho da igreja, está aí no meio do mar da vida. Dentro do barquinho estão os apóstolos. Esse mar da vida pode ser a nossa vida. Então, no mundo de hoje, por exemplo, estoura a guerra lá em Israel, estoura a guerra lá na Ucrânia. Aqui no Brasil se mata por causa de futebol. É a confusão, né? A mulher é assassinada todo dia, toda hora. Agora, o aborto, querem punir a menina, querem punir a mulher, o homem não. Então nós estamos vivendo no mar da vida com tanta confusão e Jesus está dormindo, porque Jesus pensa que cada um de nós temos a fé nele. Por isso que ele está dormindo, ele está em paz. Aí os discípulos então começam a gritar com Jesus: Jesus, acorda! Nós vamos morrer! É necessário que nós estejamos atentos. É necessário que nós estejamos confiantes. E aí Jesus então: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve então uma grande calmaria. Tá interessante, né? A primeira leitura, Deus fala do seu poder sobre o mar e as forças da natureza. Na segunda leitura,
Paulo fala sobre o amor de Cristo que nos transforma em novas criaturas. E no Evangelho temos esse Deus que nos oferece transformação e calma em meio às tempestades da vida. Então, no Evangelho de hoje, Jesus acalma uma tempestade no mar e questiona a fé dos discípulos. É interessante, né? Como que é interessante a gente poder viver essa graça de Deus na nossa vida. A vida pode ter momentos assustadores, aí vem o livro de Jó, né? Jó, que passou por tantos tremores, né? Momentos de inquietação, de crise, em que a gente até perde a fé e sente que está afundando, né? E a gente grita, onde é que está Deus? Por que Deus se afastou de mim? Será que Ele não lembra de eu, não? Né? Então, a liturgia hoje quer chamar a nossa atenção que Deus não abandona ninguém, nem ignora nenhum dos seus filhos e filhas. Ele nos ampara com um amor fiel, vigilante e criador. Ele está sempre do nosso lado, cuidando de nós, em cada passo da vida, né? Então, Marcos, no Evangelho de hoje, nos propõe uma catequese sobre a presença tranquilizadora e pacificadora de Jesus na viagem em que a igreja e os discípulos vão fazendo pela história, pela vida, né? Então, se Jesus está no barco, os discípulos estarão sempre prontos, né, a enfrentar qualquer tipo de tempestade. Então, se nós temos essa comunhão com Deus, essa presença de Deus, essa graça do Espírito Santo na nossa vida, nós vamos enfrentar as tempestades, né? Porque Jesus está sempre no comando, o Espírito Santo está sempre no comando, né? E eles sabem que a meta final, né, vai nos deixar lá no porto seguro, né? A vida plena, a vida verdadeira, né? É interessante toda essa graça que a igreja nos oferece, né? Então, lembrando que o livro de Jó é um livro de uma linguagem simbólica. Não é que aconteceu um homem chamado Jó que perdeu tudo. Não, aquilo ali é uma linguagem simbólica. Quantos de nós perdemos tanta coisa, né? A gente olha agora esse pessoal lá do Rio Grande do Sul, perderam tudo. Documentos, fotos, história, móveis, casa, tudo. Enquanto isso, alguns políticos brigando para poder ver quem é que vai ser o candidato na próxima eleição, quem é que vai ser o candidato, e a verba que eu tenho que desviar para lá e para cá. A tristeza, não dá? De um lado, o nosso povo do Rio Grande do Sul sofrendo, morrendo, né? E do outro lado, os políticos fazendo politicagem. Então, qualquer um de nós vive a experiência de Jó. Não perdemos a fé. Estamos perseverantes. E assim Jó manteve-se perseverante. E aí vem a fala de Deus no finalzinho do livro, né? Dos capítulos 38 até 42, é só Deus se mostrando mais forte do que o espírito do mal. Que o nosso barquinho, que o barquinho da igreja, nesse mar da vida, né, possa navegar e que nós tenhamos essa graça, essa confiança, essa força, né? Tá bom? Um bom final de semana, um bom domingo. Leandro, um abraço muito grande para você e para com todos aqueles que acompanham a nossa programação. Que Deus, então, nos abençoe para que possamos caminhar com Jesus dormindo no barco de cada um de nós da nossa vida. E que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Amém.